Olá, nós retornamos agora com um novo assunto em pauta, que é a usucapião. Muita gente acha que sabe o que é usucapião ou nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas nem sabe para que serve. E, na verdade, é um instituto jurídico que pode ser aplicado aí na sua vida para melhorar a sua vida e para que você tenha mais recursos econômicos aí para você e para sua família. É bem interessante. Eu estou aqui com a doutora Leila Salvati e ela fez a gentileza de me ajudar agora para que fique mais dinâmico, como ela também é advogada. Então, ela vai fazer as perguntas como se fosse o telespectador, para que vocês em casa possam ter aí uma noção do que se trata esse assunto. Doutora, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, me ajudar. doutora, e vai ser um prazer estar do outro lado. Imagino, ela é danadinha. E aí, doutora? Bom, vamos começar. A doutora Virgínia é advogada especialista em direito de propriedade e usucapião. Doutora Virgínia, usucapião é a maneira mais econômica para se regularizar um imóvel? Depende, né? Vamos responder aqui, ó. Depende. A usucapião, ela é utilizada para regularizar imóveis que não têm como ser regularizados. Então, né, doutora? É uma maneira, por exemplo, você compra um imóvel lá na zona rural. E esse imóvel, ele é menor que o módulo rural mínimo para desmembramento. Então, não dá registro. Com a usucapião, consegue regularizar, porque a usucapião não tem fração mínima como exigência, como requisito. E é uma maneira muito econômica de regularizar, porque é uma aquisição originária da propriedade. Ou seja, nasce uma matrícula própria para aquele imóvel que está sendo usucapido. E aí, não paga imposto de transmissão. Porque a gente sabe que quando você faz uma compra e venda entre pessoas vivas, você vai fazer a escritura de compra e venda no cartório, de notas, né? Depois você vai pegar essa escritura, aí você vai ter que pagar o imposto de transmissão inter vivos, ou seja, entre pessoas vivas. Depois você pega essa escritura com o registro, né, já do pagamento e tudo mais, e leva em outro cartório, que é o cartório de registro de imóveis. Então, o imóvel tem uma matrícula, todos os imóveis têm uma matrícula, e vai ser ali averbado na matrícula que houve essa compra e venda. Então, vai ficar lá que era do João, e com a compra e venda, que está ali já anotado na matrícula do imóvel, passou a ser do José. Então, paga o imposto para isso. Quando uma pessoa morre e ela deixa bens, então vai fazer o inventário, vai abrir a sucessão, né? A sucessão, na verdade, ela é automática com o falecimento, mas tem que abrir inventário para transmitir os imóveis do morto para os vivos, para os herdeiros, ou seja, do falecido para quem ficou. Essa transmissão dos imóveis se faz através de um processo de inventário, no fórum ou fora do fórum. Também vai ter que pagar o imposto de transmissão, nesse caso chama causa mortis. Aí, saindo o formal de partilha, registra o formal de partilha lá no cartório de registro de imóveis, para que fique constando que o João faleceu e deixou a tal propriedade para um filho, a outra para a esposa, o outro para... ou então que deixou em comum para todo mundo. Vai estar lá anotado na matrícula do imóvel como é que ficou a história do inventário. Na usucapião, por isso que a doutora que é esperta aqui já perguntou isso, na usucapião não paga imposto, porque não existe transmissão de ninguém para ninguém. Por isso que chama aquisição originária da propriedade. Nasce uma matrícula própria, novinha em folha, para esse imóvel que está sendo usucapido. Doutora, respondido? Doutora, a senhora respondeu com excelência, com autoridade no assunto. Obrigada. Doutora, também tantos anos fazendo isso, 25 anos fazendo usucapião. Para que as pessoas em casa não possam saber, me fala qual é o prazo para se ingressar com uma ação de usucapião? Tá, então vamos lá. Normalmente, tudo prescreve.
Então, se você tem uma dívida no banco, essa dívida prescreve em 5 anos, por exemplo. Então, ali é uma prescrição que vai eliminar um direito, o direito do banco cobrar você. Na uso capião, existe a prescrição aquisitiva, ou seja, você vai, com a prescrição em determinado prazo, você vai adquirir um direito. Por isso que chama prescrição aquisitiva. Respondido, doutora? Respondido, mas quais são os prazos? Por exemplo, se eu tenho um contrato escrito, certo. E se eu não tenho nenhum contrato, e se eu construir no imóvel, se eu não construir, que são prazos diferentes? Certo. Então, vamos lá. Se você não tem nenhum contrato, justo título, o que a gente chama de justo título, né? Um recibo de compra, um pagamento, não tem nenhum contratinho de gaveta, não tem nada. Na verdade, você é um invasor. Você entrou lá no terreno, não era de ninguém, ficou lá de forma pública, mansa, pacífica, ininterruptamente, ninguém tirou você de lá, ninguém ajuizou ação nenhuma de reintegração na posse, você foi ficando lá. Se esse imóvel tiver menos que 250 metros quadrados e for na cidade, e você não tiver nenhum outro imóvel registrado no seu nome e usar esse imóvel para a habitação da família, porque tem que ter o cunho social, 5 anos você é dono do imóvel. 5 anos só. Mas tem que ter todos esses requisitos, do tamanho, né, os requisitos negativos, positivos. Agora, se você é um imóvel grande, é uma fazenda, não é que exista isso, né, gente? Porque é difícil. Mas entrou lá um imóvel grande e ficou lá durante 15 anos. Ok. Você não tem contrato, você não tem recibo, você não tem nada. Você é invasor. Durante 15 anos você fica lá, você também adquire a propriedade desse imóvel através da uso capião, pode ser feito. Cai para 10 anos se você deu função social para essa propriedade que ali estava abandonada, né? Porque se ninguém tirou você de lá, é porque estava lá abandonada mesmo. Você deu função social para a propriedade, que é uma exigência, hoje em dia toda propriedade tem a sua função social. Você plantou, você criou porco, você cuidou da sua família, você arrendou o pasto, você colocou gado, e é uma fazenda grande. Você, com 10 anos, mesmo sendo invasor, consegue fazer uso capião desse imóvel. Agora, se você tem justo título, ou seja, você tem um contrato de gaveta, você tem um recibo, então a gente fala que é uso capião ordinária. Aí você também pode fazer a uso capião transformando essa posse, que era só posse o que você tinha, não tinha registro, era só posse. Você pode transformar isso em propriedade com 10 anos tendo justo título. E nesse caso dos 10 anos, doutora, se tiver alguma construção nesse imóvel, muda? Veja bem, se houver construção no imóvel e tudo mais, mas vamos dizer assim que foi oriundo de um registro que não deu certo, aí cai para 5 anos. Tá bom? E no caso dos herdeiros, que eles vêm a herdar um imóvel, que nesse caso já seria fruto de um uso capião, mas que ainda não foi regularizado. Esses herdeiros, eles assumem a posse do pai, do avô, por exemplo? Vamos lá. Então, aquelas escrituras antigas, principalmente, todo mundo ficava em comum, né? Vamos dizer que 4 irmãos compraram lá uma propriedade grande, sei alqueires de terra. E ficou lá uma parte ideal para cada um, ou cada um ficou, vamos dizer assim, esse aqui tem 25%, o outro tem 30%, o outro tem 50%, entendeu? Fechou 100%, mas em diferentes coisas. Mas não tem delimitado na matrícula que começa em tal ponto, vai até outro ponto, entendeu? Não tem ali a delimitação da propriedade de cada um, da parte de cada um. Quando eles falecem, os filhos, como é que eles vão herdar
uma parte dela que eles não sabem onde começa e onde termina. Então, esses filhos, nesse caso, têm a oportunidade de regularizar essa propriedade também através da uso capião ou até de um desmembramento, né? Se for o caso. E o imóvel que ele é regularizado por uso capião, ele acaba tendo um aumento no valor do mercado? Ah, sim, aumenta muito, gente. Então, por exemplo, um imóvel onde está registrado no nome da pessoa, que é a dona, ele vale 100%. Um imóvel onde o registro está no nome do João, mas quem está no imóvel, quem é o dono do imóvel, é o José, ele vale pelo menos 40% menos. Então vale a pena, né, doutora, regularizar os imóveis por uso capião? Vale muito a pena regularizar, gente, porque a uso capião, ela vai delimitar exatamente onde está o imóvel. Então, por exemplo, hoje em dia já existe para os imóveis rurais o georreferenciamento. Então, é tudo feito através de satélite. Todos os imóveis hoje em dia já são georreferenciados, quando é na área rural. E na área urbana também, às vezes, existe, comprou do João, nunca regularizou, está lá há 10 anos, tal, tem só a posse. Então, pode, em vez de desmembrar o imóvel, pode fazer uso capião, até porque esse é o necessário. Ou o proprietário já faleceu, não tem como encontrar mais. A uso capião, ela realmente pode salvar o problema que você tem no seu imóvel, regularizando ele, transformando esse imóvel em um imóvel que tenha maior valor e não é difícil. Tem que seguir alguns requisitos e aí você pode estar consultando um advogado da sua confiança ou a defensoria pública, se necessário. Acho que é isso, né, doutora? A senhora falou exatamente todos os requisitos, com excelência, doutora. Na verdade, os requisitos é a posse mansa, pacífica, pública, com o ânimo de dono, pelo período necessário. E aí, lógico que tem os vícios, outro dia a gente conversa, mas é isso. Então, acho que vale a pena, procurem, viu? Respondido? Perfeito, doutora. Doutora, muito obrigada, viu, pela ajuda. Acho Eu que ficou mais agradeço. dinâmico. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham aproveitado muito o programa de hoje. Doutora Leila, uma sumidade aqui falando sobre direito trabalhista empresarial. E eu, com um pouquinho do que eu tenho de conhecimento sobre o uso capião, espero que faça diferença aí na sua vida e que você possa aí levar mais recursos, inclusive financeiros, para a sua família, seja na empresa ou seja aí na sua vida. Agradeço demais aos nossos parceiros de trabalho, o Estúdio Dona Isabel Rego, um beijo para ela e um beijo para o Joel Cruzariol, responsável aqui pela nossa maquiagem e cabelo, e também para o Dr. Olavo Costa, responsável pelo nosso sorriso, a Casa Comfort, tem todo o tratamento ali para quem está fazendo tratamento oncológico, tem todos os produtos, todos os cuidados, é uma casa de bem-estar. E para a Goldfinger Ótica e Joalheria, responsável aqui pelos nossos óculos de grau. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Até a semana que vem, se Deus quiser. Grande beijo.